Não notarei a conexão, mas simplesmente tomarei essas palavras como um lema, e meu sermão será baseado em um campo de colheita. Usarei a colheita para meu texto, em vez de qualquer passagem que encontrar aqui. Não é a colheita do trigo hoje? Suponho que os moradores das cidades pensam menos em tempos e estações do que os moradores do campo, homens que nasceram, foram treinados, nutridos e criados entre campos de milho, colheitas, semeaduras e colheitas. São mais propensos a notar tais coisas do que vocês que estão sempre envolvidos em atividades mercantis e pensam menos nessas coisas do que os rústicos. Mas suponho que, se for quase necessário que vocês considerem menos a colheita do que os outros, isso não deve ser levado a uma extensão muito grande. Não nos esqueçamos dos tempos e estações. Há muito a aprender com eles. E eu refrescaria suas memórias com um campo de colheita. Que templo maravilhoso é este mundo, pois, na verdade, é um templo da construção de Deus, onde os homens devem adorá-lo. Que templo maravilhoso é para uma mente espiritualmente iluminada, que pode trazer sobre si os recursos do intelecto e as iluminações do Espírito Santo de Deus. Não há uma única flor nele que não nos ensine uma lição, não há uma única onda, ou explosão de trovão que não tenha alguma lição para nos ensinar. Os filhos dos homens. Este mundo é um grande templo, e assim como, se você anda em um templo egípcio, você sabe que cada marca e cada figura no templo tem um significado. Então, quando você anda neste mundo, você deve acreditar que tudo sobre você tem um significado. Não é uma ideia fantasiosa que existam sermões em pedras, pois realmente existem sermões em pedras, e este mundo tem a intenção de nos ensinar por tudo o que vemos. Feliz é o homem que tem apenas a mente e o espírito para obter essas lições da natureza. Flores, o que são? Elas são apenas os pensamentos de Deus solidificados, os belos pensamentos de Deus colocados em forma. Tempestades, o que são? Elas são os pensamentos terríveis de Deus escritos para que possamos lê-los. Trovões, o que são? São emoções poderosas de Deus, apenas abertas para que os homens as ouçam. O mundo é apenas a materialização dos pensamentos de Deus, pois o mundo é um pensamento aos olhos de Deus. E ele o fez primeiro a partir de um pensamento que veio de sua própria mente poderosa, e tudo no majestoso templo, que ele fez em um significado. Neste templo há 4 evangelistas. Assim como temos 4 grandes evangelistas na Bíblia, há 4 evangelistas na natureza, e estes são os 4 evangelistas das estações de primavera, verão, outono, e NVN. Prime R vem a primavera. E o que ela diz? Olhamos e contemplamos que, pelo toque mágico da primavera, insetos que pareciam mortos começam a despertar. E sementes que estavam enterradas no pó começam a levantar suas formas radiantes. O que diz a primavera? Ela emite sua voz. Diz ao homem: embora durmas, ressuscitarás, a um mundo no qual, em um estado mais glorioso, existirás. Agora és apenas uma semente e serás enterrado no pó, e em pouco tempo ressuscitarás. A primavera profere essa parte de seu evangelho. Então vem o verão. O verão diz ao homem: contemple a bondade de um Criador misericordioso. Ele faz seu sol brilhar sobre os maus e os bons. Ele borrifa a terra com flores. Ele a adorna com aquelas joias da criação, ele a faz florescer como o Éden e produzir como o jardim do Senhor. O verão profere isso, então vem o outono. Ouviremos sua mensagem. Ele passa, e vem o inverno, coroado com uma coroa de gelo, e nos diz que há tempos de angústia para o homem, aponta para os frutos que armazenamos no outono, e nos diz: homem, tome cuidado para armazenar algo para si mesmo, algo para o dia da ira. Acumule para si os frutos do outono, para que possa se alimentar deles no inverno. E quando o ano velho expira, seu toque de finados nos diz que o homem deve morrer, e quando o ano termina sua missão evangelística, chega outro para pregar a mesma lição novamente. Estamos prestes a deixar o outono pregar. Um desses 4 evangelistas se apresenta e diz: não é a colheita do trigo hoje? Estamos prestes a levar a colheita em consideração para aprender algo com ela. Que o Espírito mais abençoado de Deus ajude seu pó e cinzas frágeis a pregar as riquezas insondáveis de Deus para o lucro de suas almas. Falaremos de 3 colheitas alegres e de 3 colheitas dolorosas. Primeiro, falaremos das 3 colheitas alegres que haverá.
A primeira colheita alegre que mencionarei é a colheita do campo, a qual Samuel aludiu quando disse: Não é a colheita do trigo hoje? Não podemos esquecer a colheita do campo. Não é adequado que essas coisas sejam esquecidas. Não devemos deixar os campos ficarem cobertos de milho, e ter seus tesouros armazenados nos celeiros. E o tempo todo permanecermos esquecidos da misericórdia de Deus. Em gratidão, o pior dos meios é uma das víboras, que fazem seu ninho no coração do homem, e a criatura não pode ser morta até que a graça divina chegue lá, e borrife o sangue da cruz sobre o coração do homem. Essas víboras morrem quando o sangue de Cristo está sobre elas. Deixe-me levá-lo por um momento a um campo de colheita. Você verá ali uma colheita mais luxuriante, as espigas pesadas se curvando quase para tocar o chão, tanto quanto dizer: Da terra eu vim, devolve a terra, a isso inclino minha cabeça, assim como o bom cristão faz, quando está cheio de anos. Ele mantém a cabeça baixa, quanto mais frutas ele tem sobre ele. Você vê os talos com suas cabeças penduradas, porque eles estão maduros. E é bom e precioso ver essas coisas. Agora, suponha o contrário. Se este ano as espigas tivessem sido murchas e estragadas, se tivessem sido como as segundas espigas que o faraó viu, muito magras e muito escassas, o que teria sido de nós? Em paz, poderíamos ter dependido de grandes suprimentos da Rússia para compensar a deficiência. Agora, em tempos de guerra, quando nada pode vir, o que seria de nós? Podemos conjecturar, podemos imaginar. Mas não sei se somos capazes de chegar à verdade. Podemos apenas dizer: Bendito seja Deus, ainda não temos que calcular o que teria sido. Mas Deus, vendo uma porta fechada, abriu outra. Vendo que poderíamos não obter suprimentos daqueles campos ricos no sul da Rússia, Ele abriu outra porta em nossa própria terra. Tu és minha ilha favorita, diz ele. Eu te amei, Inglaterra, com um amor especial. Tu és minha favorita e o inimigo não te esmagará, e para que não morras de fome, porque as provisões foram cortadas, eu te darei teus celeiros cheios em casa, e teus campos serão cobertos, para que possas rir do teu inimigo com desprezo e dizer-lhe: Tu pensaste que nos poderias matar de fome e fazer-nos perecer, mas aquele que alimenta os corvos, alimentou o seu povo, e não abandonou a sua terra favorita. Não há uma pessoa que não esteja interessada neste assunto. Alguns dizem que os pobres devem ser gratos por haver abundância de pão, assim como os ricos. Não há nada que aconteça a um membro da sociedade que não afete a todos. As fileiras apoiam-se umas nas outras. Se há escassez nas fileiras mais baixas, ela recai sobre a próxima, e até mesmo a rainha em seu trono sente em algum grau a escassez. Quando Deus tem o prazer de enviá-la lá, ela afeta todos os homens. Que ninguém diga, qualquer que seja o preço do milho, eu posso viver, mas, em vez disso, bendiga a Deus que lhe deu mais do que o suficiente. Sua oração deve ser: Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E lembre-se de que, qualquer que seja a riqueza que você tenha, você deve atribuir suas misericórdias diárias tanto a Deus como se você vivesse de mão em boca. E às vezes essa é uma maneira abençoada de viver. Quando Deus dá a seus filhos a porção da cesta de mão, em vez de enviá-la em massa. Bendiga a Deus que Ele enviou uma colheita abundante. Ó medroso, levante a cabeça, e tu descontente. Envergonhe-se e deixe seu descontentamento ser mais conhecido. Os judeus costumavam observar a festa dos tabernáculos, quando chegava a época da colheita. No campo, eles sempre têm uma casa de colheita. E por que não deveríamos? Eu quero que todos vocês tenham uma. Alegrem-se. 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 Pois a colheita chegou. Não é a colheita do trigo hoje? Pobre alma desanimada, deixe todas as suas dúvidas e medos irem embora. Teu pão te será dado. E tuas águas serão certas. Essa é uma colheita alegre. Agora, a segunda colheita alegre é a colheita de todo cristão. Em um sentido, o cristão é a semente. Em outro, ele é um semeador. Em um sentido, ele é uma semente, semeada por Deus, que deve crescer, amadurecer e germinar até o grande tempo da colheita. Em outro sentido, todo cristão é um semeador enviado ao mundo para semear boas sementes. E para semear somente boas sementes.
Não digo que os homens cristãos nunca semeiam nenhuma outra semente além das boas sementes. Às vezes, em momentos de descuido, eles pegam alho em suas mãos em vez de trigo, e podemos semear joio em vez de milho. Os cristãos às vezes cometem erros, e Deus às vezes permite que seu povo caia, para que eles semeiem pecados, mas o cristão nunca colhe seus pecados. Cristo os colhe para ele e ponto, e ele frequentemente tem que fazer uma decocção das folhas amargas do pecado. Mas ele nunca colhe o fruto disso. Cristo suportou a punição. No entanto, tenha em mente que, se você e eu pecarmos contra Deus, Deus tomará nosso pecado, e ele obterá uma essência dele, que será amarga ao nosso paladar, embora ele não nos faça comer os frutos, ainda assim ele nos fará sofrer e lamentar por nossos pecados. Mas o cristão, como eu disse, deve ser empregado em semear boas sementes, e, ao fazê-lo, ele terá uma colheita gloriosa. Em algum sentido ou outro, o cristão deve estar semeando sementes. Se Deus o chama para o ministério, ele é um semeador de sementes. Se Deus o chama para a escola sabatina, ele é um semeador de sementes. Qualquer que seja seu ofício, ele é um semeador de sementes. Eu semeio sementes espalhadas por todo este imenso campo. Não sei para onde vai minha semente. Alguns são como solo estéril e se recusam a receber a semente que eu semeio. Não posso evitar, se algum homem fizer isso. Sou responsável apenas perante Deus, de quem sou servo. Há outros, e minha semente cai sobre eles e produz um pequeno fruto. Mas, aos poucos, quando o sol nasce, por causa da perseguição, eles murcham e morrem. Mas espero que haja muitos que sejam como a boa terra que Deus preparou e, quando espalho a semente, ela cai em boa terra e produz frutos para uma colheita abundante. O ministro tem uma colheita alegre, mesmo neste mundo, quando vê almas convertidas. Eu tive uma melodia de colheita quando levei as ovelhas para a lavagem do batismo, quando vi o povo de Deus saindo da massa do mundo e contando o que o Senhor fez por suas almas. Quando os filhos de Deus são edificados e edificados, vale a pena viver e morrer 10.000 mortes por eles, para ser o meio de salvar uma alma. Que colheita alegre é quando Deus nos dá convertidos às dezenas e centenas, e acrescenta abundantemente à sua igreja aqueles que serão salvos. Agora, sou como um fazendeiro nesta estação do ano? Tenho uma boa quantidade de trigo, e quero colocá-lo no celeiro, com medo de que a chuva venha e o estrague. Acredito que tenho muitos, mas eles persistirão em se destacar no campo. Quero colocá-los nos celeiros. Eles são boas pessoas, mas não gostam de fazer uma profissão e se juntar à igreja. Quero colocá-los no celeiro do meu mestre e ver cristãos adicionados a IGRJ. Vejo alguns abaixando a cabeça e dizendo, ele quer dizer nós. Então eu quero. Você deveria ter se juntado à igreja de Cristo antes disso e, a menos que esteja apto a ser reunido no pequeno celeiro de Cristo aqui na terra, você não tem o direito de antecipar ser reunido naquele grande celeiro que está no céu. Todo cristão tem sua colheita. O professor da escola sabatina tem sua colheita. Ele vai e trabalha arduamente, e ele ara terrenos muito pedregosos frequentemente, mas ele terá sua colheita. Um pobre professor trabalhador da escola sabatina, você ainda não viu nenhum fruto. Você diz, quem creu em nossa pregação, e a quem o braço do Senhor foi revelado? Anime-se, você trabalha em uma boa causa. Deve haver alguém para fazer seu trabalho. Você não viu nenhuma criança convertida? Não tema, embora a semente fique enterrada por muito tempo no pó, ela não enganará sua esperança. O grão precioso nunca pode ser perdido, pois Deus garante a colheita. Continue semeando, e você terá uma colheita quando vir crianças convertidas. Conheci alguns professores da escola sabatina que podiam contar 12, ou 20, ou 30 crianças, que, uma após a outra, conheceram o Senhor Jesus Cristo e se uniram na igreja. Mas se você não viver para ver isso na terra, lembre-se de que você é responsável apenas pelo seu trabalho e não pelo seu sucesso. Semeie ainda, trabalhe duro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Deus não permitirá que sua palavra seja desperdiçada. Ela não retornará a ele vazia, mas realizará o que lhe agrada. Pode haver uma mãe pobre que muitas vezes ficou triste. Ela tem um filho e uma filha, e sempre orou para que Deus convertesse suas almas. Mãe, teu filho ainda é um menino desajeitado, ele entristece seu coração.
Ainda assim as lágrimas quentes escaldam suas bochechas por causa dele. E tu, pai, tu o reprovaste muitas vezes. Ele é um filho rebelde, e ele ainda está correndo a estrada descendente. Não cessem de orar. Ó meus irmãos e irmãs, que são pais, vocês terão uma colheita. Houve um menino, uma criança muito pecadora, que não deu ouvidos ao conselho de seus pais. Mas sua mãe orou por ele, e agora ele se levanta para pregar a esta congregação todos os sábados. E quando sua mãe pensa em seu primogênito pregando o evangelho, ela colhe uma colheita gloriosa que a torna uma mulher feliz. Agora, pais e mães, esse pode ser o seu caso. Por pior que seus filhos sejam no momento, ainda assim, avancem em direção ao trono da graça, e vocês terão uma colheita. O que você acha? Mãe, você não se alegraria em ver seu filho um ministro do evangelho, sua filha ensinando e auxiliando na causa de Deus? Deus não permitirá que você ore, e suas orações sejam ignoradas. Jovem, tua mãe tem lutado por ti há muito tempo, e ela ainda não conquistou tua alma. O que pensas? Tu defraudas tua mãe de sua colheita. Se ela tivesse um pequeno pedaço de terra, perto de sua cabana, onde tivesse semeado um pouco de trigo, tu irias queimá-lo? Se ela tivesse uma flor escolhida em seu jardim, tu irias pisoteá-la? Mas, seguindo os caminhos dos réprobos, tu estás defraudando teu pai e tua mãe de sua colheita. Talvez haja alguns pais que não choram por seus filhos e filhas, que são endurecidos e convertidos. Ó Deus, converte seus corações. Pois amargo é o destino daquele homem que vai para o inferno pela estrada que é lavada pelas lágrimas de sua mãe, tropeça nas reprovações de seu pai e pisoteia aquelas coisas que Deus colocou em seu caminho, as orações de sua mãe e os suspiros de seu pai. Deus ajude aquele homem que ousa fazer uma coisa dessas. E é uma graça maravilhosa se ele o ajuda. Vocês terão uma colheita, não importa o que estejam fazendo. Confio que todos vocês estejam fazendo algo. Se não posso mencionar qual é o seu compromisso peculiar, confio que todos vocês estão servindo a Deus de alguma forma, e vocês certamente terão uma colheita, onde quer que estejam espalhando suas sementes. Mas suponha o pior: se você nunca viver para ver a colheita neste mundo, você terá uma colheita quando chegar ao céu. Se você viver e morrer como um homem decepcionado neste mundo, você não ficará decepcionado no próximo. Penso em quão surpresos alguns do povo de Deus ficarão quando chegarem ao céu. Eles verão seu mestre, e ele lhes dará uma coroa. Senhor, para que serve essa coroa? Essa coroa é porque você deu um copo de água fria a um dos meus discípulos. O quê? Uma coroa por um copo de água fria? Sim, diz o mestre, é assim que pago meus servos. Primeiro eu lhes dou graça para dar aquele copo de água, e então, tendo-lhes dado graça, eu lhes dou uma coroa. As maravilhas da graça pertencem a Deus. Aquele que semeia liberalmente, generosamente colherá, e aquele que semeia de má vontade, colherá parcimoniosamente. Ah, se pudesse haver tristeza no céu, acho que seria a tristeza de alguns cristãos que semearam tão pouco. Afinal, quão pouco a maioria de nós semeia. Sei que semeio muito pouco comparado ao que poderia. Quão pouco qualquer um de vocês semeia. Apenas some o quanto você dá a Deus no ano? Receio que não chegaria a 1 centavo%. Lembre-se, você colhe de acordo com o que planta. Oh, meus amigos, que surpresa alguns de vocês sentirão quando Deus os pagar por semear um único grão. O solo do céu é rico ao extremo. Se um fazendeiro tivesse um solo como o que há no céu, ele diria: devo semear muitos acres de terra, e então vamos nos esforçar, pois quanto mais semearmos, mais colheremos no céu. No entanto, lembre-se de que é tudo graça, e não dívida. Agora, amados, devo mencionar muito rapidamente a terceira colheita alegre. Tivemos a colheita do campo, e a colheita do cristão. Agora teremos outra, e essa é a colheita de Cristo. Cristo teve seus tempos de semeadura. Que tempos amargos de semeadura foram esses? Cristo foi alguém que saiu carregando sementes preciosas. Ou, eu imagino Cristo semeando o mundo. Ele semeou com lágrimas, semeou com gotas de sangue, semeou com suspiros, semeou com agonia de coração, e finalmente semeou a si mesmo no solo, para ser a semente de uma colheita gloriosa. Que tempo de semeadura foi o seu? Ele semeou em lágrimas, na pobreza, na simpatia, na tristeza, na agonia, nas aflições, no sofrimento e na morte. Ele também terá uma colheita,
Bênção sobre seu nome, Jeová jura. A predestinação eterna do Todo-Poderoso estabeleceu que Cristo terá uma colheita. Ele semeou e colherá, espalhou e recolherá, ele verá a sua semente, prolongará os seus dias, e o prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Meus amigos, Cristo começou a colher sua colheita. Sim, cada alma que se converte é parte de sua recompensa, cada um que vem ao Senhor é uma parte dela. Cada alma que é tirada do barro lamacento e colocada na estrada do Rei é uma parte da colheita de Cristo, mas ele vai colher mais ainda. Há outra colheita chegando no último dia, quando ele colherá braçadas de uma vez e reunirá os feixes em seu celeiro. Agora, os homens vêm a Cristo em 1, 2 e 3, mas, então, eles virão em bandos, de modo que a igreja dirá: quem são estes, que entram como pombas em suas janelas? Haverá uma colheita maior quando o tempo não existir mais. Volte para o capítulo 14 de Apocalipse, e o versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus labores, e as suas obras os seguem. Eles não vão adiante deles, e ganham o céu para eles. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, e ceifa, porque é chegado o tempo de ceifar. Porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Essa foi a colheita de Cristo. Observe apenas um detalhe. Quando Cristo vem para ceifar seu campo, ele vem com uma coroa. Lá estão as nações reunidas diante daquele ceifador coroado. Eles vêm, os bandos exilados, onde quer que eles descansem, ou vaguem. Eles ouviram sua voz em terras distantes, e apressarão-se para seu Eliar, estão eles, um grande exército diante de Deus. Então veio o ceifador coroado de seu trono, ele pega sua foice afiada, e ele colhe feixe após feixe. E ele os carrega até o julgador celestial. Vamos nos perguntar se estaremos entre os colhidos, o trigo do Senhor. Observe novamente que houve primeiro uma colheita e depois uma vindima. A colheita é dos justos, a vindima é dos ímpios. Quando os ímpios são reunidos, um anjo os reúne. Mas Cristo não confiará em um anjo para colher os justos. Aquele que estava sentado na nuvem lançou sua foice. Ó minha alma, quando você vier a morrer, o próprio Cristo virá atrás de você. Quando você for cortado, aquele que está sentado no trono o cortará com uma foice muito afiada, para que ele possa fazê-lo o mais facilmente possível. Ele será o próprio ceifador. Nenhum ceifador terá permissão para reunir os santos de Cristo. Mas Cristo, o Rei dos Santos, não será uma colheita alegre, quando toda a raça escolhida, cada um deles, for reunida? Há um pequeno grão de trigo murcho ali, que tem crescido em algum lugar no promontório, e que estará lá. Há muitos que têm abaixado suas cabeças, pesados com grãos. E eles também estarão lá. Todos eles serão reunidos. Sua honra está empenhada em salvar a mais humilde de suas ovelhas. Tudo o que seu pai sei, ele esteia a ele. Suas mãos guardam com segurança. Segundo, mas agora somos obrigados a voltar para essas 3 colheitas tristes. O mundo já foi como uma harpa eólica. Todo vento que soprava sobre ela produzia melodia. Agora as cordas estão todas desfeitas, e estão cheias de discórdia, de modo que, quando temos uma nota de alegria, precisamos ter o baixo profundo da tristeza para vir depois dela. A primeira colheita triste é a colheita da morte. Estamos todos vivendo. E para quê? Para o túmulo. Às vezes, sentei-me e tive um devaneio como este. Pensei: homem, o que ele é? Ele cresce e cresce, até chegar ao seu auge, e quando tiver 45 anos, se Deus o poupar, talvez tenha então alcançado o auge da vida. O que ele faz então? Ele continua onde está por um tempo. E então desce a colina, e se ele continua vivendo, para que serve? Para morrer. Mas há muitas chances para alguém, como o mundo tem, de que ele não viverá até os 70. Ele pode morrer muito cedo. Não vivemos todos para morrer. Mas ninguém morrerá até que esteja maduro. A morte nunca colhe seu milho verde,
Ela nunca corta seu milho até que esteja maduro. Os perversos morrem, mas estão sempre maduros para o inferno quando morrem. Os justos morrem, mas estão sempre maduros para o céu quando morrem. Aquele pobre ladrão ali, que não acreditou em Jesus, talvez uma hora antes de morrer. Ele estava tão maduro quanto um santo de 70 anos. O santo está sempre pronto para a glória sempre que a morte, o ceifador, vem, e os ímpios estão sempre maduros para o inferno sempre que Deus se agrada em mandá-los buscar. Ou, aquele grande ceifador, ele varre a terra e ceifa suas centenas e milhares. É tudo habilidade, a morte não faz barulho sobre seus movimentos, e ele pisa com passos de veludo sobre a terra, aquele ceifador incessante. Ninguém pode resistir a ele. Ele é irresistível, e ele ceifa, e os corta. Às vezes ele para e afia sua foice, ele mergulha sua foice em sangue, e então ele nos ceifa com guerra. Então ele pega sua pedra de amolar de cólera, e ceifa mais do que nunca. Ainda assim ele grita: mais, mais, mais. Incessantemente esse trabalho continua. Maravilhoso ceifador! Maravilhoso ceifador! Ou, quando vieres para me ceifar, não posso resistir a ti, pois devo cair como os outros. Quando vieres, não terei nada a dizer a ti. Como uma lâmina de milho, devo ficar imóvel, e tu deves me cortar. Mas, ou que eu esteja preparado para a tua foice, que o Senhor esteja ao meu lado, e me console, e me aname, e que eu possa descobrir que a morte é um anjo da vida, que a morte é o portal do céu, o vestíbulo da glória. Há uma segunda colheita triste, e essa é a colheita que o homem perverso tem que colher. Assim diz a voz da inspiração: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Agora, há uma colheita que todo homem perverso tem que colher neste mundo. Nenhum homem peca contra seu corpo, sem colher uma colheita por isso. O jovem diz: pequei impunemente. Fique, jovem. Vá até aquele hospital e veja os sofredores se contorcendo em agonia. Veja aquele miserável cambaleante e inchado, e eu lhe digo: segure sua mão, para que você não se torne como ele. A sabedoria lhe ordena que pare, pois seus passos levam ao inferno. Se você entrar na casa da mulher estranha, colherá uma colheita. Há uma colheita que todo homem colhe se pecar contra seus semelhantes. O homem que peca contra seu semelhante colherá uma colheita. Alguns homens andam pelo mundo como cavaleiros com esporas nos calcanhares, e pensam que podem pisar em quem quiserem, mas eles encontrarão seu erro. Aquele que peca contra os outros, peca contra si mesmo. Isso é a natureza. É uma lei na natureza que um homem não pode ferir seus semelhantes sem ferir a si mesmo. Agora, você que causa sofrimento às mentes dos outros, não pense que o sofrimento terminará aí, você terá que colher uma colheita mesmo aqui. Novamente, um homem não pode pecar contra sua propriedade sem colher os efeitos disso. O miserável, que acumula seu ouro, peca contra seu ouro. Ele se torna canceroso, e daqueles soberanos dourados ele terá que colher uma colheita. Sim, aquele miserável, sentado à noite, e forçando seus olhos cansados para contar seu ouro, esse homem colhe sua colheita. E o mesmo acontece com o jovem perdulário. Ele colherá sua colheita quando todo o seu tesouro estiver esgotado. Disse do pródigo que ninguém lhe deu, nenhum daqueles que ele costumava entreter. E assim o pródigo o encontrará. Ninguém lhe dará nada. Tudo. Mas a pior colheita será a daqueles que pecam contra a Igreja de Cristo. Eu não gostaria que um homem pecasse contra seu corpo. Eu não gostaria que um homem pecasse contra seu patrimônio. Eu não gostaria que um homem pecasse contra seus semelhantes. Mas, acima de tudo, eu não o deixaria tocar na Igreja de Cristo. Aquele que toca em alguém do povo de Deus, toca na menina dos seus olhos. Quando li sobre algumas pessoas criticando os servos do Senhor, pensei comigo mesmo: eu não faria isso. É o maior insulto a um homem falar mal de seus filhos. Você fala mal dos filhos de Deus e será recompensado por isso com punição eterna. Não há um único membro da família de Deus a quem Deus não ame, e se você tocar em um deles, ele se vingará de você. Nada coloca um homem em seu ímpeto como tocar em seus filhos, e se você tocar na Igreja de Deus, terá a vingança mais terrível de todas. As chamas mais quentes do inferno são para aqueles que tocam nos filhos de Deus. Vá em frente. Pecador, ria da religião se quiser, mas saiba que é o pecado mais negro em todo o catálogo de crimes.
Deus perdoará qualquer coisa antes disso, e embora isso não seja imperdoável, ainda assim, se não houver arrependimento, encontrará a maior punição. Deus não pode suportar que seus eleitos sejam tocados, e se você fizer isso, é o maior crime que você pode cometer. A terceira colheita triste é a colheita da ira todo-poderosa, quando os ímpios finalmente são reunidos. No capítulo 14 de Apocalipse, você verá que a videira da terra foi lançada no lagar da ira de Deus, e, depois disso, o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue, até os freios dos cavalos, uma figura maravilhosa para expressar a ira de Deus. Suponha, então, um grande lagar, no qual nossos corpos são colocados como uvas, e suponha que algum gigante poderoso venha e nos pisoteie a todos. Essa é a ideia, que os ímpios serão lançados juntos e pisoteados até que o sangue corra até os freios dos cavalos. Que Deus conceda, por sua soberana misericórdia, que você e eu nunca sejamos colhidos naquela colheita terrível, mas que, em vez disso, sejamos inscritos entre os santos do Senhor. Você terá uma colheita na estação devida se não desfalecer. Semeie, irmão, semeie, irmã, e no devido tempo você colherá uma colheita abundante. Deixe-me dizer uma coisa: se a semente que você plantou por muito tempo nunca brotou, disseram-me uma vez, quando você semeia sementes em seu jardim, coloque-as em um pouco de água durante a noite, elas crescerão muito melhor por isso. Então, se você tem semeado sua semente, coloque-a em lágrimas, e isso fará com que sua semente germine melhor. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Mergulhe sua semente em lágrimas e, em seguida, coloque-a no solo, e você colherá com alegria. Nenhum pássaro pode devorar essa semente, nenhum pássaro pode segurá-la em sua boca, nenhum verme pode comê-la, pois os vermes nunca comem sementes que são semeadas em lágrimas. Siga seu caminho, e quando você mais chora, então é que você semeia melhor. Quando mais abatido, você está fazendo melhor. Se você for à reunião de oração e não tiver uma palavra a dizer, continue orando, não desista, pois muitas vezes você ora melhor quando pensa que ora pior. Vá em frente e, no devido tempo, pela poderosa graça de Deus, você colherá se não desfalecer.